Continuamos a nossa investigação sobre os pousos na Lua da missão Apollo. Nessa parte 2 veremos o estranho pouso do módulo lunar, as cruzes nas fotos, o mortífero cinturão de Van Allen e as sombras que não estão paralelas. A ausência de crateras na superfície lunar após o pouso do módulo. Os céticos argumentam que os módulos lunares deveriam ter criado crateras no solo, mas isso não ocorreu na missão Apollo 11 e apenas em algumas missões posteriores. Além disso, podemos observar que os pés do módulo não estão sujos com o pó característico da superfície lunar. Eles parecem estar limpos, como se o módulo tivesse sido colocado lá por um guindaste. Essa discrepância é desconcertante, pois até o momento não encontramos uma explicação convincente da NASA ou dos cientistas envolvidos. Para nós, isso representa um verdadeiro mistério. Esses pontos levantados pelos céticos merecem nossa atenção e podem trazer questionamentos significativos sobre a veracidade do pouso na Lua. Reconhecemos que é importante considerar todas as perspectivas e examinar cuidadosamente as evidências apresentadas. As cruzes presentes nas fotos. De acordo com essa teoria, as cruzes de marcação feitas pelas câmeras Hasselblad aparecem, em algumas fotos, atrás dos objetos, o que indicaria que as imagens foram falsificadas. É importante mencionar que a NASA decidiu sobrepor todas as fotos da missão com uma placa de vidro, também conhecida como placa Reso. Essas cruzes, chamadas de fiduciais, são usadas na fotogrametria para reduzir distorções e unir fotos para criar panoramas do local. É importante ressaltar que todas as fotos em que as cruzes parecem estar atrás dos objetos são cópias estouradas dos negativos originais, e essas cruzes aparecem apenas sobre objetos brancos em fotos em que provavelmente ocorreu superexposição durante o processo de cópia. Devemos questionar a lógica por trás da teoria de falsificar cruzes nas fotos. Seria mais simples para a NASA simplesmente colocar a placa Reso nas câmeras, evitando assim a necessidade de colorir todas as fotos com cruzes. Essa parte da teoria se mostra infundada e até mesmo ridícula quando consideramos a alternativa mais lógica e prática. Cinturão de Van Allen. Viajando além da nossa atmosfera, encontramos os famosos cinturões de radiação conhecidos como cinturões de Van Allen, batizados em homenagem ao renomado físico James Van Allen, que os descobriu em 58. Essas regiões espaciais abrigam doses significativas de radiação, capturadas pelo campo magnético da Terra. Muitos céticos acreditam que atravessar esses cinturões seria fatal tanto para as espaçonaves quanto para os corpos humanos, levantando dúvidas sobre as missões lunares passadas e futuras. As evidências contam uma história diferente. Em 31 de janeiro de 58, os Estados Unidos lançaram seu primeiro satélite, o Explorer-1, em órbita a 1.800 quilômetros acima da superfície terrestre. O satélite carregava um experimento de Van Allen, projetado para estudar os raios cósmicos, utilizando um contador Geiger, aquele famoso dispositivo que mede os níveis de radiação. Logo após essa missão, os Estados Unidos lançaram mais 2 satélites Explorer. Fuel tank pressurized. Block tank pressurized, missile power. Ignition, mainstay. Lift off. E os dados de radiação obtidos estabeleceram a existência dos cinturões de radiação localizados em maior intensidade nas regiões equatoriais da Terra, entre 1.000 e 5.000 quilômetros, e respectivamente de 40 a 60 mil quilômetros de altitude. Os cinturões de Van Allen assumem o formato do campo magnético terrestre, pois as partículas eletricamente carregadas, como prótons provenientes do Sol ou de galáxias distantes, são aprisionadas pelas linhas do campo magnético nas regiões equatoriais.
Essas partículas podem representar riscos tanto para missões espaciais tripuladas quanto não tripuladas. Devemos reconhecer o papel crucial desses cinturões, pois eles contêm essas partículas potencialmente nocivas, em vez de permitir que elas penetrem diretamente na atmosfera e arranquem átomos do ar. Há milhares de anos, isso poderia ter sido um fator determinante para o destino da vida na Terra. Por meio de satélites, os cientistas da NASA conseguiram mapear as zonas de radiação nos cinturões de Van Allen e quantificar sua intensidade utilizando a escala de Rad, que é usada para medir a dosagem de radiação ao longo do tempo. Durante as missões Apollo, os astronautas cruzaram todas essas zonas de radiação em aproximadamente 68 minutos. Os astronautas que se aventuraram até a Lua levaram consigo um dosímetro, que mede a radiação direta no corpo dos astronautas 24 horas por dia. Durante os 6 dias de viagem, registrou-se apenas 2 rads de radiação. Essa baixa concentração de radiação pode ser explicada pela própria nave na qual os astronautas viajaram para a Lua, uma vez que ela era construída com uma liga metálica que oferecia certa proteção. Os trajes espaciais também desempenharam um papel fundamental, ajudando a bloquear os raios cósmicos. Portanto, embora os cinturões de Van Allen apresentem radiação, as missões Apollo foram cuidadosamente planejadas para minimizar os riscos e garantir a segurança dos astronautas. As evidências científicas e as medidas de proteção implementadas com sucesso durante essas missões refutam as teorias de que um ser humano nunca passaria pelo cinturão. Fotos. Os céticos levantam questões sobre as fotos tiradas na Lua, alegando que elas são perfeitas demais, com enquadramentos e iluminação excepcionais. Segundo eles, seria impossível conseguir tais resultados, considerando que os astronautas não tinham uma visão clara da câmera, não podiam focar adequadamente e muito menos ajustar a abertura do diafragma. Nas fotos, podemos observar os astronautas bem iluminados, mesmo estando na sombra. Em outra imagem, o módulo lunar aparece iluminado por trás, e as inscrições United States são claramente visíveis. Outra observação dos céticos são as sombras não paralelas presentes em todas as fotos. Se só existe uma fonte de luz, que é o Sol, como isso seria possível? Vamos com calma e entender um pouco sobre técnicas de iluminação em estúdio. Quando se utiliza mais de uma fonte de luz, cria-se um problema, pois não apenas mostra-se mais luz direcionada, mas também se cria uma nova sombra. Um exemplo prático disso pode ser visto em um jogo de futebol à noite em um estádio, onde há vários refletores. Nesse caso, é possível observar jogadores com várias sombras partindo de seus pés. Outro efeito a ser considerado é que as sombras ficam difusas e com pouco contraste. No entanto, nas fotos e imagens da Lua, o contraste das sombras é bem acentuado. Devemos levar em consideração também o fato de que não existia apenas uma fonte de luz, que era o Sol. Na verdade, havia várias fontes de luz, como o próprio Sol, os módulos lunares, as roupas dos astronautas e, muito importante, o solo lunar. Quando estamos na Terra, longe de uma cidade, podemos observar que a Lua, com sua iluminação refletida do Sol, funciona como um grande refletor. Em um céu claro, é possível até mesmo ler um livro à luz do luar. Quanto às sombras não serem paralelas, convido você a pegar uma câmera fotográfica e tirar algumas fotos de objetos ao pôr do sol. Você verá que muitas vezes as sombras não são paralelas, seja devido à perspectiva alterada das lentes ou ao próprio efeito da luz inclinada. É importante ressaltar que todas as lentes produzem um erro de perspectiva, e as lentes das câmeras utilizadas na Lua tinham um ângulo mais aberto. Isso proporcionava uma profundidade de foco muito maior, facilitando a captura de fotos em foco. Os astronautas passaram muito tempo treinando como fotografar na Lua com os trajes espaciais, e existem vários vídeos feitos aqui na Terra mostrando esses treinamentos. Nos vídeos, podemos ver que mesmo sem visor nas câmeras Hasselblad, eles conseguiam visualizar o corpo da câmera sem problemas. Além disso, é importante considerar que foram tiradas mais de 5.000 fotos durante as missões Apollo. O que é mostrado são apenas as melhores fotos selecionadas. Portanto, é natural que sejam imagens bem executadas e de boa qualidade. Olá, curiosos, tudo bem?
Aqui você pode ver a primeira parte do vídeo e do lado também uma outra sugestão do nosso vídeo campeão. Se você gostou, inscreva-se, comente, dá uma curtida. Um abração!